Quando surge, família, queria trazer um vídeo do João Guilherme falando sobre Fair Play. E tá legal pra caramba, que ele dá umas explicações. Enquanto a gente assiste, não esqueça do seu like, da sua inscrição. Vamos acompanhar aqui e pensar o que é o Fair Play. Ele explica muito bem isso. O que é o fair play financeiro? Vamos entender juntos? Vamos lá. Essa é uma matéria muito interessante do site Inteligência Financeira. Ele faz um comparativo primeiro do esporte nos Estados Unidos, das ligas, né? Uma coluna escrita pelo César Grafietti, que é uma autoridade no assunto. Ele explica aqui os esportes americanos, as ligas americanas, qual é o objetivo do fair play financeiro. Ele foi evoluindo ao longo dos últimos anos. A ideia consolidada é de que o sistema deve garantir que os clubes operem dentro de suas possibilidades. Assim, evitam atrasos de salários, pagamentos e dívidas que futuramente gerarão atrasos de pagamentos e salários. Criariam, então, um círculo vicioso. Ele está presente nas principais ligas da Europa e na UEFA. Os modelos de fair play financeiro possuem distinções conforme os países. O italiano, por exemplo, o controle lá é bastante frouxo, só afeta clubes em estado de falência, passando por um sistema discricionário, como o francês, que tem um órgão que avalia os clubes, indica os que são saudáveis ou não, e ainda aplica sanções que podem chegar a rebaixamento de divisão. Na Espanha, tem um modelo que atua de maneira prévia à temporada, autorizando ou reprovando gastos. Há aí vários modelos. Independentemente do sistema, os modelos têm o mesmo objetivo: garantir o sistema saudável e sem atraso de pagamentos. Um sistema caloteiro e frágil, desconexo da realidade econômica, afasta investimentos saudáveis e, com o tempo, enfraquecerá. Um segundo objetivo é minimizar a entrada de dinheiro que vem de fora do sistema e infla de maneira irreal as estruturas. Donos que injetam dinheiro de forma ilimitada, elevando clubes sem expressão ao estrelato. Este é o resultado positivo, pois existem muitos e muitos aí. O outro lado da moeda: donos que aportam muito dinheiro por um período curto, sem sucesso esportivo, e depois largam os clubes endividados e que invariavelmente acabam falindo. Aí ele traz aqui alguns métodos. A Inglaterra, Premier League: controle de prejuízo máximo, limite de cobertura de prejuízo com capital, evitar excesso de aportes dos acionistas, evitar perdas e atrasos. Espanha, La Liga: evitar perdas e atrasos. Alemanha, Bundesliga, também atrasos e perdas. Itália, Série A: evitar dívidas em atraso. França, controle da saúde financeira dos clubes. Portugal, Primeira Liga: evitar atraso de pagamentos. E ele diz aqui: no Brasil não temos controle de nada. Apesar do licenciamento abarcar os demais critérios, na parte financeira não há controles, né? Então é nesse ponto aqui que eu quero chegar. Não temos controle de nada no Brasil. E recentemente foi aprovada a lei das SAFs, a Sociedade Anônima do Futebol. Isso permitiu que clubes enormes, de muita história, de grandes torcidas, de muita tradição no futebol brasileiro, mas que estavam numa situação falimentar, essa é a realidade, esses clubes tivessem uma nova vida. O caso de maior sucesso aqui no futebol brasileiro é indiscutivelmente o Botafogo, que tem John Textor, bilionário americano, dono da Eagle Roads, que tem alguns times espalhados pelo mundo. Além do Botafogo, tem o Lyon na França, tem também uma equipe na Bélgica, Crystal Palace na Inglaterra, tem interesse em outras equipes. O John Textor é aquele que está fazendo mais sucesso nesse modelo de SAFs no Brasil. Tivemos o Cruzeiro, né, com Ronaldo, e agora Pedrinho, que é o dono da SAF cruzeirense. O Vasco da Gama é o exemplo de uma SAF
mal sucedida através do grupo 777. Acabou indo para a justiça, esse grupo que acabou deixando problemas em várias partes do mundo por onde passou, saiu no Vasco. A discussão ainda está na esfera judicial e o Vasco procura um novo caminho. Tem a SAF do Bahia, que é um clube que não estava tão endividado quanto o Vasco, Botafogo e Cruzeiro, mas buscou se juntar a um grupo que tem muito know-how, que é o Grupo City, com equipes espalhadas pelo mundo afora, a mais famosa delas, o Manchester City. E outros modelos de SAF por aí. O que eu quero dizer é o seguinte, exatamente por não ter controle de nada, é que as SAFs chegaram ao Brasil como uma maneira de salvar essas equipes. E dentro das SAFs, quem comprou precisa fazer investimentos e também cumprir as suas obrigações, como pagar a dívida, melhorar a saúde financeira. John Textor fez o maior investimento da última janela de transferências, algo em torno de 233 milhões de reais. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, incrementou essa discussão. Por quê? O Flamengo, ele não é SAF. Só para dar um disclaimer aqui, hoje o Botafogo, em contratações, essa janela, ele passou aí, desde o início do ano, né? Se a gente for colocar, ele passou mais de 300 milhões, acho que já tá 360 milhões, ou 390, um negócio assim. O faturamento do Botafogo foi 390 milhões. Então, se você para ver o que o clube gastou em um ano e o que ele gastou comprando jogadores no outro ano, cara, sobra aí, sei lá, 30 milhões. É exatamente esse o ponto. 30 milhões. O Textor, ele diz o seguinte sempre. Em questão de salários do clube, salários de jogadores, ele não dá 30% do valor, né, dos 360. Só que não é isso, não é somente isso. É também os salários dos jogadores e o quanto que você gasta. Não adianta pra você... O clube, ele não vive no zero. O clube, ou ele gasta mais ou ele gasta menos, mas nunca no zero. Ele zera em gastos e diz que tá certo isso. E a gente sabe, se você zerar em gastos, você não paga o salário, principalmente. Só que ele põe mais dinheiro e cobra esses salários. Põe mais dinheiro e dobra. É como se fosse dinheiro infinito. Esse é o problema. Flamengo e Palmeiras são dois times que caminham com as suas próprias forças e são dois exemplos de uma ótima administração no futebol brasileiro. Eles se consolidaram financeiramente. E o Flamengo, que tem 1 bilhão e 370 milhões de reais em faturamento, uma dívida controlada, que também gasta muito dinheiro com contratações, através do seu presidente, ficou um pouco assustado com o dinheiro que está sendo colocado por Textor. E disse o seguinte, olha, sejam bem-vindos aos tempos de SAF, quando nós não temos controle, fair play financeiro, e os donos das equipes podem investir o quanto quiserem. Mas é isso. A SAF permite isso. E John Textor tem várias equipes e ele vai rodando jogadores nessas equipes. É um negócio. Claro que o torcedor do time que hoje está ótimo, que está fazendo sucesso, como é o caso do Botafogo, o Cruzeiro começa a fazer sucesso, o torcedor do Vasco da Gama ainda não está tão orgulhoso assim, mas está esperançoso de que dias melhores virão, usando esses três que eu considero os melhores exemplos, além do Bahia, que montou um time competitivo, que está aí fazendo uma boa temporada, esses torcedores estão muito felizes e estão muito contentes, porque o dinheiro está entrando, contratações estão vindo, e o torcedor quer saber mesmo de contratação, de títulos e de vitórias. Perfeito. Esse é o papel do torcedor. Agora, as SAFs, elas já começam a gerar um incômodo naqueles times que não seguem esse modelo, que são associações, que são clubes esportivos, que têm um investimento alto, mas sabem que para competir com gente do calibre
de John Textor, de Pedrinho, do Cruzeiro, dono de uma grande rede de supermercados, é uma situação muito complicada. Tem também o exemplo do Atlético Mineiro, com seus empresários lá, que compraram a SAF. O Atlético Mineiro, rapaziada, ele já tá abrindo o bico, viu? Hoje já tem matéria do Atlético Mineiro que tá jogando as contas lá pra frente pra manter salário de jogadores. Os caras estão pegando as dívidas com bancos, empresários e jogando lá pra frente. Você vê, não é fácil. E isso é uma má administração. Não adianta você só contratar Hulk, Scarpa, Paulinho, não sei quem, põe salário lá em cima de 2 milhões pro Hulk, um cara de 37 anos, e no final a conta não vai fechar. Porque o Galo não é um clube como, por exemplo, o Flamengo, que é um clube gigantesco, um clube de massa, que vende muita camisa. SAF do clube, antes já participava da administração, mas compraram o clube por um valor bem mais baixo e agora prometem equilibrar as finanças do Atlético, que não estão bem. Então isso tudo está gerando um incômodo. Quem não é SAF quer o fair play financeiro. Exatamente para quê? Para controlar esses investimentos. Dizendo o seguinte, olha, nós temos que ter uma igualdade aqui nos investimentos. E quem é SAF está dentro da lei fazendo os investimentos. Ou seja, cada um está olhando para o seu lado, como sempre foi no futebol brasileiro. Vale lembrar que SAFs ou investimentos de patronos, de gente que colocou dinheiro, isso é muito comum no mundo do futebol. Roman Abramovich, bilionário russo, transformou o Chelsea uma potência, investiu muito dinheiro lá. O próprio grupo City, com Manchester City, que hoje em dia é maior no futebol do que o United. Quem diria? O City era uma equipe pequena da cidade, ninguém falava. Sim. Hoje o City tem mais destaque do que o United. E o próprio caso do Paris Saint-Germain, com o governo do Catar, fazendo investimentos lá e tal, e transformando o Paris Saint-Germain numa equipe muito maior do que ela era anteriormente. Isso acontece em várias partes do mundo e no futebol especialmente. E agora está chegando aqui no Brasil. Então temos esse confronto de SAFs contra quem não é SAF. Sinceramente, eu acho que o modelo de Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense são modelos muito mais consistentes, porque eles têm a sua própria força. Eles criaram uma estrutura que lhe deu uma situação financeira privilegiada e não dependem de uma pessoa, de um empresário, de aportes que vêm de fora. Eles mesmos geram a sua receita através de bilheterias, contratos de televisão, vendas de jogadores, patrocínios e outras coisas mais. Quem é SAF fica sempre na mão de quem está investindo. Eu concordo com ele. Em questão de SAF ou clube, né? Uma associação. Um modo que é o Palmeiras, que é o Flamengo, tudo isso. Seria o mundo ideal. As SAFs, elas estão aí para salvar esses clubes, os menores. Mas se você tem uma desigualdade, por exemplo, o Palmeiras ele recebe cota de TV. O Palmeiras tem a bilheteria. O Palmeiras tem isso, aquilo outro. O Palmeiras ele precisa ainda vender muitos jogadores para bater um bi. O Botafogo, do jeito que ele tá vindo, o Botafogo vai ser campeão logo logo. Eles vão bater campeão. Isso daí é questão de tempo, porque eles estão organizados, eles estão contratando bem, tudo isso. Mas o Botafogo também tem ali a cota de TV, pode ser menor que o Palmeiras hoje, mas tem uma cota de TV, tem também a sua bilheteria, tem tudo e tem ainda um mar de dinheiro infinito que entra. Ah, mas isso daí, a época Parmalat, não era desse jeito. Palmeiras, ele trabalhou... Palmeiras trabalhou, a gente tá em 2024. A mudança do Palmeiras foi em 2015. Olha o osso que o Palmeiras não roeu pra ter a mudança de 14 para 15, pro Palmeiras voltar a ganhar título e ser aquela grande equipe. Essa mudança demorou aí, cara... Tudo bem, em 2015 a gente já bateu o campeão da Copa do Brasil, mas a consistência de 10 anos
O Botafogo fez isso em 2. Em 2 anos, o Botafogo já se tornou um grande time, um time competitivo, um time praticamente sem dívida, talvez. Essa é a diferença quando a gente tem que analisar a SAF. Um trabalho de 10 anos, o Palmeiras ganhou títulos 10 anos. Se o Botafogo tá nessa caminhada em 2 anos, onde já é um time temido, imagine em 10. Os caras vão estar ganhando... Cara, é sério, os caras vão estar batendo o campeão aí todo ano. Alguma coisinha eles vão beliscar. E o Palmeiras, ele fez isso com um trabalho que não injetaram muito dinheiro. Ah, a Leila colocou dinheiro. Ela colocou o dinheiro que o Palmeiras pagou. Palmeiras pagou. Isso foi um empréstimo. Isso não foi um dinheiro dado. O Testor, ele chega e pau. Ele chega e pau, coloca o dinheiro. Essa é a maior diferença. O fair play, ele é importante para isso. Tem uma diferença muito grande nisso daí. Eu quero saber o seu comentário aqui, que é muito importante. Você acha que é justo essa forma que o futebol está se encaminhando, aonde quem é SAF está recebendo rios de dinheiro e quem não é SAF tem que ficar ali trabalhando, fazendo economia, juntando aqui, juntando ali? Essa é a maior diferença. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra!